Entre as luzes de Seul, capítulo 1. Infância compartilhada. O primeiro dia em que vi Hannah, ela estava segurando um pequeno guarda-chuva rosa sob a chuva de primavera. Tínhamos apenas 7 anos, e ela acabara de se mudar para o apartamento ao lado do meu no distrito de Mapo, em Seul. Seus olhos grandes e curiosos encontraram os meus, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Naquele momento, não imaginei que aquela menina de tranças e joelhos ralados se tornaria parte inseparável da minha história. Minha mãe sempre dizia que Hannah e eu éramos como duas gotas de chuva que se encontraram na mesma janela. Passávamos as tardes estudando juntos na pequena mesa de madeira da sala dela, onde sua mãe, Sra. Kim, nos servia chá de cevada e biscoitos de arroz. O apartamento dos Kim tinha um cheiro peculiar de ginseng e ervas medicinais que o Sr. Kim, farmacêutico tradicional, trazia do trabalho. Nas férias de verão, explorávamos o bairro como pequenos detetives. Hannah sempre carregava um caderninho onde anotava nossas descobertas. O gato malhado que dormia na frente da mercearia, o senhor idoso que praticava tai chi no parque todas as manhãs, a árvore perfeita para escalar no pátio da escola. Sua curiosidade era contagiante, e eu me via querendo mostrar a ela cada novo lugar que descobria. Quando completamos 10 anos, criamos nosso próprio código secreto. Batíamos 3 vezes na parede que separava nossos quartos. Uma vez para "tudo bem?", 2 para "estou triste", 3 para "tenho algo para contar". Era nosso pequeno ritual noturno, uma forma de nos sentirmos conectados, mesmo quando não estávamos juntos. Meu pai achava graça, mas respeitava nossa amizade. O pai de Hannah trabalhava muito e raramente estava em casa, mas quando aparecia, trazia histórias fascinantes sobre ervas medicinais e pacientes interessantes. Foi ele quem me ensinou sobre a importância das raízes, não apenas das plantas, mas das pessoas. Min-jun, ele dizia, nunca se esqueça de onde você veio. Isso te manterá firme quando os ventos fortes soprarem. Aos 12 anos, enfrentamos nossa primeira separação quando minha família precisou viajar para Busan durante um mês para cuidar da minha avó doente. As cartas que trocamos nesse período estão guardadas até hoje em uma caixa azul debaixo da minha cama. Hannah desenhava pequenos retratos de nossos lugares favoritos em Seul para que eu não me esquecesse deles. Quando voltei, Hannah tinha cortado o cabelo curto, e por um instante, pareceu uma estranha. Mas bastou ela sorrir e me mostrar a nova coleção de conchas que havia iniciado para que tudo voltasse ao normal. Naquela noite, ficamos no telhado do prédio contando estrelas e fazendo planos para o futuro. Ela queria ser médica. Eu sonhava em escrever histórias. No último ano do ensino fundamental, participamos juntos do Festival Escolar de Outono. Hannah estava nervosa com sua apresentação de dança tradicional, e eu passei horas ensaiando com ela. Quando finalmente chegou o dia, observei da plateia como ela se transformava ao dançar. Seus movimentos suaves como a brisa. Foi a primeira vez que senti um estranho aperto no peito ao olhar para ela. Nossos pais se tornaram amigos próximos ao longo dos anos, e os jantares de domingo alternavam entre os dois apartamentos. A mãe de Hannah cozinhava o melhor kimchi jjigae da cidade, e minha mãe era especialista em bulgogi. Sentados ao redor da mesa baixa, compartilhávamos não apenas a comida, mas também as pequenas vitórias e derrotas da semana. À medida que nos aproximávamos da adolescência, começamos a notar as mudanças sutis em nossos corpos e comportamentos. Hannah ficava mais reservada quando o assunto era meninos da escola, e eu sentia um incômodo inexplicável quando ela mencionava o nome de Tae-ho, um garoto popular da classe ao lado. Ainda éramos melhores amigos, mas algo estava mudando, como as estações em Seul. Capítulo 2. Mudanças da adolescência. O primeiro ano do ensino médio trouxe consigo uma avalanche de mudanças. Hannah e eu fomos colocados em classes diferentes pela primeira vez, e os intervalos entre as aulas pareciam curtos demais para colocar a conversa em dia. Ela rapidamente se adaptou ao novo ambiente, fazendo amizades com um grupo de garotas que sempre carregavam livros de literatura e discutiam poesia no pátio da escola. Meu grupo de amigos era diferente do dela. Rapazes barulhentos que falavam sobre jogos online e filmes de ação.
Quando nos encontrávamos no caminho para casa, havia uma nova dinâmica entre nós. Conversas que antes fluíam naturalmente agora tinham pausas estranhas, momentos em que eu não sabia o que dizer ou como agir. Às vezes, pegava-me observando o modo como o vento brincava com seu cabelo. Foi durante uma tarde chuvosa, enquanto esperávamos o temporal passar abrigados em uma pequena livraria, que percebi o quanto Hannah havia mudado. Ela folheava um romance com uma intensidade que eu nunca tinha notado antes, completamente absorta nas palavras impressas. Quando me aproximei para perguntar sobre o livro, ela levantou os olhos e sorriu de um jeito que fez meu coração acelerar. As provas semestrais nos aproximaram novamente. Hannah sempre foi melhor em ciências, enquanto eu me destacava em literatura e história. Voltamos à rotina de estudos compartilhados, agora na biblioteca da escola, ou no café próximo ao nosso prédio. Observá-la explicando fórmulas químicas com tanto entusiasmo me fazia sorrir. Havia uma paixão em seus olhos quando falava sobre o que amava. Em uma noite de verão, durante o festival de fogos de artifício no Rio Han, perdemos nossos amigos na multidão. Acabamos sentados em um banco afastado, apenas nós dois sob o céu iluminado por explosões coloridas. Hannah apoiou a cabeça no meu ombro, um gesto que já havia feito centenas de vezes antes, mas que naquela noite pareceu diferente. Meu coração batia tão forte que tive medo que ela pudesse ouvi-lo. O segundo ano trouxe Su Jin para minha vida, uma garota transferida que se sentou ao meu lado na aula de matemática. Ela era direta e engraçada, e logo começamos a passar tempo juntos. Quando contei a Hannah sobre Su Jin, notei um brilho estranho em seus olhos, algo entre curiosidade e desconforto. Ela parece legal, Hannah comentou com um sorriso que não alcançou seus olhos. As mensagens noturnas entre Hannah e eu se tornaram menos frequentes. Ela estava ocupada com o clube de ciências e preparando-se para competições acadêmicas, enquanto eu me dividia entre o clube de literatura e saídas ocasionais com Su Jin e outros amigos. Quando nos encontrávamos no corredor da escola, havia um segundo de hesitação antes dos sorrisos. Durante o festival cultural da escola, Hannah apresentou um projeto sobre medicina tradicional coreana, que ganhou o primeiro lugar. Da plateia, observei como ela havia se transformado. Confiante, articulada, radiante. Depois da premiação, fui parabenizá-la e encontrei-a cercada por colegas admirados. Nossos olhares se cruzaram por cima da multidão, e ela abriu caminho até mim. O inverno daquele ano foi particularmente rigoroso. Hannah adoeceu com uma pneumonia que a manteve afastada da escola por 2 semanas. Visitei-a todos os dias, levando as lições e pequenos presentes. Um livro que achei que ela gostaria, chá de gengibre que minha mãe preparou, uma foto antiga nossa que encontrei enquanto arrumava meu quarto. Sentado ao lado de sua cama, contando histórias para distraí-la da febre, percebi que nunca havia sentido tanto medo de perder alguém. Na formatura do ensino médio, Hannah foi oradora da turma. De pé no palco, com o sol de primavera iluminando seu rosto através das janelas do auditório, ela falou sobre crescimento, mudanças e conexões que permanecem apesar da distância. Nossos olhares se encontraram quando ela mencionou aquelas pessoas que nos conhecem melhor que nós mesmos. Naquele momento, entendi que o que sentia por ela havia se transformado em algo mais profundo que amizade. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Capítulo 3. Distância e descobertas. A universidade nos separou fisicamente pela primeira vez. Hannah foi aceita na prestigiosa Universidade Nacional de Seul para estudar medicina, enquanto eu escolhi literatura na Universidade Yonsei. Nossos campos ficavam a apenas algumas estações de metrô de distância, mas as novas rotinas e responsabilidades criaram um abismo entre nós. As mensagens diárias se transformaram em ligações semanais. Meu primeiro semestre foi uma montanha-russa de emoções. Conheci pessoas fascinantes no departamento de literatura, incluindo o professor Park, que se tornou meu mentor. Suas aulas sobre narrativas contemporâneas coreanas despertaram em mim um desejo ardente de escrever minhas próprias histórias. Em meus primeiros rascunhos, percebi que criava invariavelmente personagens femininas com traços de Hannah. Numa tarde de outono, enquanto estudava na biblioteca central, avistei Hannah entre as estantes. Ela não me viu, concentrada em um grosso livro de anatomia,
os cabelos presos em um coque desajeitado, óculos de leitura que eu nunca tinha visto antes. Fiquei paralisado, observando-a de longe, sentindo uma estranha mistura de familiaridade e distância. Quando finalmente me aproximei, seu rosto se iluminou. Min-jun. Que coincidência! Ela exclamou fechando o livro. Sentamos em uma mesa afastada e conversamos por horas, como nos velhos tempos. Hana falou sobre a pressão do curso de medicina, as noites em claro estudando, os novos amigos que fizera. Mencionou um colega chamado Ji-ho, com quem passava muito tempo em projetos de pesquisa. A forma como seus olhos brilharam ao falar dele fez meu estômago afundar. Naquela noite, caminhando sozinho de volta ao dormitório, senti uma tristeza profunda me envolver. Estava perdendo Hana não apenas para a distância física, mas para novas experiências e pessoas que eu não compartilhava. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de que nossos caminhos pudessem se separar permanentemente. No mês seguinte, conheci Yuna durante um workshop de escrita criativa. Ela era intensa e apaixonada por poesia, com um jeito de falar que tornava tudo mais interessante. Começamos a nos encontrar regularmente para discutir literatura, e logo os encontros se estenderam para cafés, cinemas e longas caminhadas pelo campus. Yuna era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Quando finalmente reuni coragem para convidar Yuna para um encontro oficial, senti-me culpado, como se estivesse traindo Hana de alguma forma, o que era absurdo, já que nunca havíamos sido mais que amigos. Ainda assim, demorei 3 dias para contar a Hana sobre Yuna. Quando finalmente o fiz, durante uma rara ligação de vídeo, ela sorriu e disse que estava feliz por mim, mas havia algo em seus olhos que não consegui decifrar. Meu relacionamento com Yuna durou apenas 4 meses. Éramos intensos demais, como 2 chamas que juntas consumiam todo o oxigênio ao redor. Quando terminamos, foi com a mesma intensidade com que começamos. Palavras afiadas, lágrimas e, finalmente, um silêncio exausto. Não contei a Hana imediatamente, em parte porque ela estava ocupada com as provas finais, em parte porque me sentia envergonhado pelo fracasso. Foi durante as férias de verão que reencontrei Hana em circunstâncias inesperadas. Eu havia conseguido um estágio em uma pequena editora em Hongdae, e estava saindo para o almoço quando a vi do outro lado da rua. Ela não estava sozinha. Ji-ho, o colega que ela mencionara, estava ao seu lado. Observei como ele tocava casualmente seu braço enquanto falava, como ela ria de algo que ele disse. A familiaridade entre eles era evidente, e senti uma pontada de ciúme tão forte que me surpreendeu. Atravessei a rua antes que pudesse pensar melhor. Hana, chamei, vendo seu rosto se virar em minha direção. O sorriso que ela me deu foi genuíno, mas havia uma hesitação quando me apresentou a Ji-ho. Ele era exatamente como eu imaginava. Alto, bem vestido, com um ar de confiança que vinha de quem sempre soube seu lugar no mundo. Trocamos cumprimentos educados, e quando Hana sugeriu que almoçássemos juntos, aceitei, mesmo sentindo que estava me intrometendo. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. O almoço foi uma experiência surreal. Ji-ho era inteligente e bem-humorado, o tipo de pessoa que seria difícil não gostar em circunstâncias normais. Ele e Hana compartilhavam piadas internas sobre professores e aulas que eu não conhecia, criando uma bolha da qual eu estava naturalmente excluído. Quando mencionei meu trabalho na editora, Ji-ho demonstrou interesse genuíno, fazendo perguntas perspicazes sobre literatura que me pegaram de surpresa. Depois daquele dia, comecei a evitar encontros com Hana. Inventava desculpas sobre prazos na editora ou projetos da faculdade. A verdade era que não conseguia suportar a ideia de vê-la com Ji-ho novamente, de ser apenas uma nota de rodapé em sua nova vida. Mergulhei no trabalho e na escrita, usando a solidão como combustível para histórias cada vez mais melancólicas. Foi durante um festival literário no campus que recebi uma mensagem inesperada de Hana. Precisamos conversar. Estou no nosso café. O nosso café era uma pequena cafeteria perto do apartamento onde crescemos, onde costumávamos estudar durante o ensino médio. Não íamos lá há mais de 1 ano. Hesitei por alguns minutos antes de responder que estaria lá em 1 hora. Quando cheguei, Hana já estava sentada em nossa mesa habitual junto à janela.
Vestia um suéter azul claro que realçava a palidez de sua pele, e parecia cansada, com olheiras suaves sob os olhos. Sentei-me à sua frente, e por um momento, nenhum de nós falou. O barulho da cafeteira e as conversas ao redor preenchiam o silêncio desconfortável entre nós. Você está me evitando, ela finalmente disse. Não era uma pergunta. Tenho estado ocupado, respondi automaticamente, mas o olhar que ela me lançou deixou claro que não acreditava. Hannah sempre teve o dom de enxergar através das minhas mentiras. O que aconteceu conosco, Min-jun? Ela perguntou, sua voz suave mas firme. Éramos inseparáveis, e agora mal nos falamos. É por causa do Ji-ho? Porque se for, você deveria saber que terminamos há semanas. Capítulo 4. Confissão. Sob as luzes da cidade. O inverno chegou com uma intensidade que parecia refletir as emoções turbulentas dentro de mim. Após nossa conversa no café, Hannah e eu começamos a reconstruir nossa amizade, tijolo por tijolo. Começamos com mensagens diárias, pequenas atualizações sobre nossas vidas, fotos de momentos cotidianos, comentários sobre livros ou filmes que havíamos apreciado. Era como aprender a andar novamente depois de um longo período de imobilidade. Nossa primeira saída após a reconciliação foi para o mercado noturno de Dongdaemun. As luzes coloridas refletiam nos olhos de Hannah enquanto caminhávamos entre as barracas, provando street food e conversando sobre os meses que passamos distantes. Ela me contou sobre seu término com Ji-ho. Éramos muito parecidos, ela explicou. Como espelhos um do outro, sem o contraste necessário para crescer. Foi naquela noite, enquanto observávamos a cidade do alto da Torre N de Seul, que Hannah mencionou o Festival das Lanternas que aconteceria no mês seguinte. Deveríamos ir juntos, ela sugeriu, os olhos fixos nas luzes da cidade abaixo. Como nos velhos tempos. Concordei imediatamente, sentindo uma onda de nostalgia e expectativa. O Festival das Lanternas havia sido uma tradição nossa durante o ensino médio. Nas semanas que antecederam o festival, meus sentimentos por Hannah ressurgiram com força renovada. Cada mensagem, cada encontro casual para um café entre as aulas, cada risada compartilhada, reacendia a certeza de que o que sentia por ela ia muito além da amizade. Mas o medo de arriscar o que havíamos reconstruído me mantinha em silêncio. E se ela não sentisse o mesmo? E se a confissão criasse um abismo ainda maior entre nós? O professor Park, percebendo minha distração durante as aulas, me chamou para uma conversa após o seminário. Sua escrita está diferente, Min-jun. Ele observou, folheando meu último conto. Há uma urgência nela, uma tensão não resolvida que permeia cada parágrafo. Quando hesitei em responder, ele sorriu gentilmente. A literatura nasce da vida vivida intensamente. Seja qual for a história que você está evitando contar, talvez seja a hora de dar-lhe voz. Na noite anterior ao festival, não consegui dormir. Fiquei revirando na cama, ensaiando mentalmente diferentes formas de dizer a Hannah o que sentia. Todas pareciam inadequadas. Clichês que não capturavam a profundidade do que havia crescido dentro de mim ao longo dos anos. Como expressar que ela era o ponto fixo em meu universo em constante mudança? O dia do festival amanheceu claro e frio, com aquela qualidade cristalina do ar que só existe no final do inverno. Encontrei Hannah no ponto combinado, próximo à entrada do parque onde o festival aconteceria. Ela usava um casaco vermelho que se destacava contra o cinza da cidade, e seu sorriso quando me viu fez meu coração saltar. Você parece nervoso, ela comentou enquanto caminhávamos lado a lado. Estou bem, menti, sentindo as palmas das mãos suarem apesar do frio. O parque estava transformado. Centenas de lanternas coloridas pendiam das árvores, criando um teto de luz sobre nossas cabeças. Famílias e casais passeavam pelos caminhos iluminados, e o ar estava cheio do aroma de comida de rua e a doçura das flores de inverno. Compramos nossas lanternas de papel e encontramos um lugar tranquilo, à beira do pequeno lago artificial, para escrever nossos desejos. Você ainda se lembra do primeiro desejo que escreveu? Hannah perguntou enquanto desdobrava cuidadosamente sua lanterna. Tínhamos 15 anos, e você estava tão sério. Sorri ao lembrar. Desejei ser um escritor famoso e viajar pelo mundo, confessei. E você? Hannah riu.
um som cristalino que se misturou com a música suave ao fundo. Desejei ser médica e encontrar a cura para a doença que levou minha avó. Ela disse, os olhos momentaneamente nublados pela memória. Enquanto escrevíamos nossos novos desejos, senti o peso das palavras não ditas entre nós. Hannah estava concentrada, a ponta da língua aparecendo entre os lábios como sempre acontecia quando ela se focava em algo. Era um gesto tão familiar, tão quintessencialmente Hannah, que senti uma onda de carinho me inundar. Foi naquele momento que soube que não poderia mais guardar meus sentimentos. Está gostando do dorama? Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente sobre o que mais te tocou nessa história. Pronto, ela anunciou, dobrando cuidadosamente o papel com seu desejo dentro da lanterna. E você? Olhei para minha própria lanterna, ainda vazia. Com o coração acelerado, escrevi 3 palavras simples. Amo você, Hannah. Dobrei o papel rapidamente antes que a coragem me abandonasse. Também terminei. Respondi, evitando seus olhos. Caminhamos até a beira do lago, onde dezenas de outras lanternas já flutuavam na água escura, pequenos pontos de luz como estrelas caídas. No 3, Hannah sugeriu, segurando sua lanterna com ambas as mãos. Assenti e contamos juntos. 1, 2, 3. Nossas lanternas tocaram a água simultaneamente, balançando suavemente antes de começarem a se afastar da margem, levadas pela corrente suave. Min-jun, Hannah chamou baixinho, ainda olhando para as lanternas que se afastavam. Há algo que preciso te dizer. Seu tom era sério, quase solene, e senti meu coração apertar com antecipação. Ela se virou para mim, os olhos refletindo as luzes coloridas ao nosso redor. Esses meses separados me fizeram perceber algo que acho que sempre soube, mas nunca tive coragem de admitir. O tempo pareceu desacelerar enquanto eu esperava que ela continuasse, cada segundo esticando-se como horas. Eu tentei, sabe? Tentei gostar de outras pessoas, construir conexões significativas, mas ninguém nunca foi você, Min-jun. Sua voz falhou na última frase. E vi lágrimas se formando em seus olhos. Tenho medo de arruinar o que temos, mas tenho mais medo ainda de nunca dizer o que sinto e passar a vida me perguntando e se. Minha mente processava suas palavras lentamente, como se estivesse decifrando um idioma complexo. Quando finalmente compreendi o que ela estava dizendo, senti uma onda de alívio tão intensa que quase me deixou tonto. Hannah, consegui dizer, minha voz mais firme do que esperava. Olhe para a minha lanterna. Leia o que escrevi. Ela seguiu meu olhar para as lanternas que agora flutuavam lado a lado no meio do lago. A minha havia virado, revelando o papel com minha confissão. Mesmo à distância, as 3 palavras eram visíveis sob a luz das lanternas ao redor. Vi o momento exato em que ela leu e compreendeu. Seus olhos se arregalaram e uma mão voou para cobrir sua boca. Você também? Ela perguntou em um sussurro incrédulo. Em resposta, dei um passo à frente e tomei suas mãos nas minhas. Estavam frias, mas se encaixavam perfeitamente, como sempre haviam se encaixado desde que éramos crianças. Sempre foi você, Hannah, confessei finalmente. Desde aquela tarde na livraria durante a chuva, talvez antes disso. Só não sabia identificar o que sentia até estarmos separados. O mundo ao nosso redor parecia ter desaparecido. As famílias, os casais, a música. Tudo se reduziu a um borrão distante. Havia apenas Hannah, seus olhos brilhantes fixos nos meus. Suas mãos seguras nas minhas, e a verdade finalmente revelada pairando entre nós como uma terceira presença. Posso? Perguntei, inclinando-me levemente em sua direção. Ela assentiu, quase imperceptivelmente. Nosso primeiro beijo foi suave, hesitante, carregado com o peso de anos de amizade e sentimentos não ditos. Quando nos separamos, Hannah estava sorrindo. Lágrimas silenciosas descendo por suas bochechas. Por que está chorando? Perguntei, secando uma lágrima com o polegar. Porque estou feliz, ela respondeu simplesmente. E por que tenho medo? E se isso não der certo? E se perdermos o que temos? E se der certo?
rebati, sentindo uma confiança que não sabia que possuía. E se for ainda melhor do que já é? Hannah, nós nos conhecemos há 15 anos. Você sabe tudo sobre mim. Minhas manias irritantes, meus medos, meus sonhos mais secretos. E mesmo assim, está aqui. Isso significa algo. Ela assentiu lentamente, um pequeno sorriso surgindo através das lágrimas. Significa tudo. Ela corrigiu. Capítulo 5. Um novo começo. A primavera chegou a Seul trazendo consigo não apenas o florescimento das cerejeiras, mas também o desabrochar do meu relacionamento com Hannah. Os primeiros dias após o Festival das Lanternas foram de redescoberta. Estávamos aprendendo a navegar nesse novo território entre a amizade de sempre e o romance recém-confessado. Cada gesto familiar agora carregava novos significados. Decidimos manter nosso relacionamento discreto inicialmente, não por vergonha ou incerteza, mas para proteger o que estava nascendo entre nós. Como uma semente recém-plantada, precisávamos de tempo e espaço para crescer longe de olhares e expectativas externas. Apenas o professor Park, com sua percepção aguçada, notou a mudança em mim. Sua escrita está mais leve, ele comentou durante uma orientação. Nosso primeiro encontro oficial foi no Museu Nacional de Arte Contemporânea. Hannah usava um vestido simples de algodão e tinha prendido o cabelo em um rabo de cavalo descontraído. Parecia ao mesmo tempo a menina que conheci na infância e a mulher que estava aprendendo a amar de uma nova maneira. Caminhamos pelas galerias de mãos dadas, discutindo as obras expostas, nossas vozes baixas ecoando nos espaços amplos e iluminados. É estranho, Hannah comentou enquanto observávamos uma instalação de luzes que mudavam lentamente de cor. Como algo pode ser ao mesmo tempo completamente novo e absolutamente familiar. Ela não estava falando apenas da arte. E ambos sabíamos disso. Apertei sua mão em resposta, encontrando nas palavras dela o eco perfeito dos meus próprios pensamentos. A primeira vez que Hannah me apresentou como seu namorado foi durante um jantar com seus colegas de medicina. Senti um misto de orgulho e nervosismo ao ser introduzido nesse aspecto de sua vida, que antes conhecia apenas por relatos distantes. Seus amigos pareceram genuinamente interessados em meus estudos de literatura e projetos de escrita. Hannah sempre fala de você, comentou uma colega chamada Ji-yeon. Agora entendo por quê. Contar aos nossos pais foi uma experiência completamente diferente. Decidimos fazer isso juntos, durante um jantar de domingo na casa dos meus pais. Enquanto minha mãe servia o jantar, troquei um olhar com Hannah, que assentiu levemente. Mãe, pai, senhor e senhora Kim, comecei, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Hannah e eu temos algo para compartilhar com vocês. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, embora provavelmente tenha sido apenas alguns segundos. Então, para nossa surpresa, a mãe de Hannah começou a rir. Finalmente! Ela exclamou, olhando para meu pai com um sorriso triunfante. Eu disse que seria antes da formatura. Você me deve um jantar. Olhamos confusos para nossos pais, que agora sorriam como se compartilhassem uma piada interna. Vocês já sabiam? Hannah perguntou, seu rosto uma mistura de confusão e alívio. Meu pai deu de ombros, servindo-se de mais quente. Alguns sentimentos são óbvios demais para serem escondidos, ele respondeu simplesmente. Estávamos apenas esperando que vocês percebessem também. A naturalidade com que nossos pais aceitaram a notícia foi ao mesmo tempo desconcertante e reconfortante. Nem tudo foi fácil, é claro. Tivemos nossa primeira discussão séria quando Hannah recebeu uma oferta para participar de um programa de intercâmbio em Tóquio por 6 meses. É uma oportunidade incrível, ela argumentou, enquanto caminhávamos pelo campus sob uma garoa fina. Trabalhar com o Dr. Tanaka pode abrir portas para minha especialização. Eu sabia que ela estava certa, que seria egoísta pedir que ficasse, mas a ideia de mais uma separação, agora que finalmente estávamos juntos, era dolorosa. Você deveria ir, disse finalmente, depois de um longo silêncio. É o seu sonho, Hannah. Sempre foi. Ela parou de caminhar e se virou para mim, os olhos procurando os meus sob o guarda-chuva compartilhado. E nós?
Ela perguntou, sua voz pequena contra o som da chuva. 6 meses é muito tempo. Puxei-a para mais perto, sentindo o calor de seu corpo contra o meu. Sobrevivemos a 17 anos de amizade e quase 2 de distância na universidade. 6 meses é apenas um capítulo curto na nossa história. Na noite anterior à sua partida para Tóquio, levei Hana ao telhado do nosso antigo prédio. Havia preparado um pequeno piquenique com todos os seus pratos favoritos e decorado o espaço com luzes de fada que brilhavam suavemente contra o céu noturno de Seul. Para que você se lembre de onde começamos, expliquei, vendo seus olhos se encherem de lágrimas. E para onde sempre podemos voltar. Os 6 meses de separação foram difíceis, mas diferentes da distância anterior. Agora, havia videochamadas noturnas, onde compartilhávamos os detalhes dos nossos dias, mensagens carinhosas enviadas nos momentos mais inesperados, e a certeza de que o que tínhamos era forte o suficiente para resistir à distância. Hana florescia em Tóquio, absorvendo conhecimentos e experiências que a transformavam em uma médica ainda mais dedicada e competente. Quando Hana retornou, bronzeada pelo sol japonês e cheia de histórias para contar, percebi que o tempo separados havia fortalecido o que sentíamos um pelo outro. Havia uma nova confiança entre nós, uma certeza tranquila de que nosso amor não era frágil ou dependente da proximidade constante. Celebramos seu retorno com um jantar no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro oficial. E depois, caminhamos até a Ponte Banpu para assistir ao show de luzes e água. Foi ali, com as águas do rio Han dançando coloridas abaixo de nós, e as luzes da cidade criando um cenário de conto de fadas, que tirei a pequena caixa do bolso. Não era um anel de noivado, éramos jovens demais, com muitos sonhos ainda por realizar antes de pensar em casamento. Era uma corrente delicada com 2 pingentes, uma pequena lanterna e uma pena de escritor. Para lembrar de onde viemos, expliquei enquanto colocava a corrente em seu pescoço. E para onde estamos indo juntos. Hana tocou os pingentes com os dedos, um sorriso suave iluminando seu rosto. Sabe o que escrevi na minha lanterna naquela noite do festival? Ela perguntou. Quando balancei a cabeça, ela se aproximou e sussurrou em meu ouvido. Desejei coragem para te dizer o que sentia. Ri baixinho, abraçando-a mais forte. Parece que o universo estava ouvindo. Nos meses que se seguiram, aprendemos a equilibrar nossos estudos, ambições individuais e o relacionamento que crescia entre nós. Não era sempre fácil. Hana tinha plantões noturnos no hospital universitário. Eu passava horas isolado trabalhando em meu manuscrito. Havia dias em que mal nos víamos, comunicando-nos apenas por mensagens rápidas entre compromissos. Mas havia também momentos perfeitos de conexão. Em uma tarde particularmente estressante, quando Hana estava esgotada após um plantão de 36 horas, e eu frustrado com um bloqueio criativo, tivemos nossa discussão mais séria. Palavras duras foram trocadas, inseguranças antigas vieram à tona. Talvez estejamos nos iludindo, Hana disse, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de exaustão. Talvez algumas pessoas não sejam feitas para estar juntas romanticamente, mesmo que se amem. Suas palavras me atingiram como um soco. Mas em vez de reagir com raiva, respirei fundo e me sentei ao lado dela no sofá gasto do meu apartamento. Você realmente acredita nisso? Perguntei suavemente. Depois de tudo que vivemos? Ela não respondeu imediatamente, os olhos fixos em um ponto distante. Quando finalmente falou, sua voz estava mais calma. Não, não acredito. Estou apenas cansada e com medo. Medo de não ser suficiente, de te decepcionar, de perder o que temos. Tomei suas mãos entre as minhas, sentindo os calos formados por anos de estudos intensos e trabalho dedicado. Hana, olhe para mim, pedi. Quando seus olhos encontraram os meus, continuei. Não estamos nos iludindo. Estamos construindo algo real, dia após dia, tijolo por tijolo. É difícil às vezes? Sim. Vale a pena? Sempre. Um pequeno sorriso começou a se formar em seus lábios. E senti a tensão deixar seu corpo gradualmente. Na primavera seguinte, quando as cerejeiras floresceram novamente em Seul, recebi a notícia de que meu manuscrito seria publicado.
A primeira pessoa para quem liguei foi Hannah, é claro. Ela estava no meio de uma aula, mas atendeu mesmo assim. E seu grito de alegria quando contei a novidade fez com que fosse expulsa da sala de conferências. 2 horas depois, ela apareceu no meu apartamento com uma garrafa de soju e ingredientes para fazer teteokbokki, meu prato favorito. Enquanto cozinhávamos juntos na pequena cozinha, Hannah de repente ficou séria. Minjun, ela disse mexendo o molho vermelho com concentração excessiva. Você dedica o livro a mim, não é? Ri da presunção fingida em sua voz, mas então percebi que ela estava genuinamente nervosa com a pergunta. Virei-a para mim, manchando acidentalmente sua blusa com molho vermelho no processo. Cada palavra que escrevo é dedicada a você, respondi com sinceridade. Mesmo quando não estou escrevendo explicitamente sobre nós, você está lá, entre as linhas. Naquela noite, deitados lado a lado em minha cama estreita, conversamos sobre o futuro, seus planos para a residência médica, meus sonhos de me tornar um autor publicado. A possibilidade de um dia morarmos juntos oficialmente. Não tínhamos todas as respostas, e o caminho à frente certamente teria seus desafios. Mas havia uma certeza tranquila entre nós. O que quer que o futuro trouxesse, enfrentaríamos juntos. Na manhã seguinte, acordei antes de Hannah. Observei seu rosto relaxado no sono, os primeiros raios de sol criando padrões dourados em sua pele. Pensei na longa jornada que nos trouxe até aqui. Da amizade infantil à separação adolescente. Da redescoberta à confissão sob as luzes do festival. Cada momento, cada escolha, cada palavra dita ou não dita, havia nos conduzido a este exato instante no tempo. Com cuidado para não acordá-la, levantei-me e fui até minha escrivaninha. Abri o laptop e comecei a escrever o que seria o prólogo do meu segundo livro. O primeiro dia em que vi Hannah, ela estava segurando um pequeno guarda-chuva rosa sob a chuva de primavera. As palavras fluíam facilmente, como água descendo uma montanha, encontrando naturalmente seu caminho. Nossa história, com todas as suas complexidades, alegrias e dores, merecia ser contada. Quando Hannah finalmente acordou e veio até mim, envolvendo meus ombros com os braços e beijando o topo da minha cabeça, soube com certeza absoluta que estava exatamente onde deveria estar. Entre as luzes de Seul, havíamos encontrado nosso próprio brilho, não ofuscante como fogos de artifício, mas constante e duradouro como as estrelas que costumávamos contar no telhado quando éramos crianças. E isso percebi com um contentamento profundo, era mais do que suficiente. Era tudo.